Olá, seja bem-vindo a mais um evento do Grupo Voito, o QP Summit 2017. Eu sou Marcelo Tiama, sou um dos palestrantes do evento deste ano. Eu espero que durante o dia dessa apresentação você aproveite muito bem aqueles conhecimentos que nós temos aqui para apresentar para vocês. Bom, o meu tema de hoje fala do além das fronteiras do Lean Six Sigma. A minha ideia é apresentar aqui são as diferentes abordagens que envolvem o Lean Six Sigma, desde o Lean Manufacturing, passando pela metodologia do Design for Six Sigma e do DMAIC, e também do Six Sigma Kaizen, que esse realmente é um outro método muito mais recente e pouco explorado pelas empresas. Bom, eu sou o Marcelo Tiama, sou Master Black Belt, trabalho há mais de 15 anos com Lean Manufacturing e aplicando o Six Sigma. Já fui Black Belt, tive uma formação como Black Belt, desenvolvi diversos projetos como Black Belt. Depois de ter me formado como Black Belt, fui um dos candidatos que fui também treinado como Master Black Belt, me tornei Master Black Belt, trabalhei com coach de diversos Black Belts, treinei mais de 300 Black Belts, fiz coach em mais de 600 projetos ao longo da minha carreira, e me especializei em um novo método chamado de Six Sigma Kaizen, que vou explicar mais adiante para vocês. Bom, primeiro, o que nós vamos falar hoje? Qual que é a agenda de hoje? A primeira coisa é abordar aquilo que é o conceito básico do Lean Manufacturing, começando ali no início já com o Lean Manufacturing, para depois passar a falar sobre a metodologia do DMAIC, da Lean Six Sigma DMAIC, passando pelo Design for Six Sigma e por último falando sobre o Kaizen. A nossa ideia na prática aqui é mostrar um método para cada situação, que para cada situação que eu tenho, para cada necessidade eu posso aplicar um método distinto. Eles não são excludentes, não são métodos excludentes, não. Existe uma necessidade para cada situação, é isso que eu quero mostrar no evento deste ano. Existem então diferentes abordagens que envolvem, por exemplo, o Lean Manufacturing, o Six Sigma Kaizen, o Six Sigma DMAIC e o Design for Six Sigma. O Lean Manufacturing ele aborda o conceito de eliminar desperdício. O foco do Lean Manufacturing é esse. O grande inimigo do Lean é o desperdício, porque o desperdício é algo que não adiciona valor ao cliente. Então, o Lean Manufacturing sempre buscou eliminar desperdício com foco em adicionar valor ao cliente. Eu faço tudo aquilo que agrega valor ao cliente. E o que não agrega valor ao cliente, logicamente, é um desperdício para a empresa. O outro método, a outra abordagem, que veio logo após o Lean Manufacturing, é o chamado Lean Six Sigma metodologia DMAIC. E o DMAIC, ele focava no quê? Em reduzir variabilidade. O foco do DMAIC é, eu tenho um problema que é a variação de processos que existem nas empresas, nos nossos processos, no nosso dia a dia. Então a abordagem é, eu tenho que reduzir essa variabilidade, eu tenho que ter sempre o mesmo desempenho ao longo do tempo. Eu não posso ter um desempenho hoje bom e amanhã ruim e vice-versa. Não, eu tenho que ter uma certa constância reduzindo essa variação de performance. Então o Lean Six Sigma DMAIC focou muito na redução de variabilidade. Depois do DMAIC, surgiu o chamado Design for Six Sigma. E a abordagem do Design for Six Sigma é a eliminação do módulo de falha. Qual que é a abordagem? Eu quero que meu processo nasça correto na primeira vez. Esse processo seja feito, ou meu processo, ou meu produto, ele seja uma performance de excelência logo no seu lançamento. Então, para isso, o meu foco é reduzir os módulos de falha. Mas existe uma coisa em comum entre todos esses três métodos. Os três métodos ele focavam em resolver um problema. Eu tenho que ter um problema, eu abordo um desses três métodos, ou Lean Manufacturing, ou Lean Six Sigma DMAIC, ou Design for Six Sigma. Logicamente que isso não é uma questão de escolha, é uma questão mais de necessidade, vai depender muito da natureza do meu problema. Falando então um pouco da abordagem do Lean Manufacturing, nós já comentamos que o foco do Lean Manufacturing era a eliminação de desperdício, então o foco maior é eliminar o desperdício, e isso, a eliminação de desperdício, vai te trazer uma melhor qualidade, é o que está no topo da casa, um menor custo, em menor tempo, mais segurança e logicamente as pessoas vão estar com
com a motivação mais em alta, né? Porque estamos reduzindo o desperdício e melhorando o ambiente de trabalho, né? Na sua base dessa pirâmide, né? Dessa casa, fala assim, né? Tá? Existem alguns princípios básicos que pregam que eu tenho que ter uma constância, uma certa estabilidade padrão para trabalhar. Tá? Então, o Lean Manufacturing foca muito em obter um padrão e uma estabilidade no meu processo, né? E para isso, no meio aqui dessa casa, né, você pode perceber que nós temos diferentes ferramentas, né, que podem ser aplicadas, né, para reduzir o desperdício e conseguir adicionar o valor ao cliente através de manter um processo estável e padronizado. Falando dos 7 desperdícios, né, do Lean Manufacturing, né, o primeiro desperdício falava do excesso de estoque. Então, um dos desperdícios que o Lean Manufacturing ataca é o estoque, né, o excesso de estoque. O segundo, né, pode ser o transporte, a movimentação desnecessária de materiais dentro da minha empresa, né. O terceiro, o tempo de espera, né, tempo de espera que o meu produto está parado, aguardando a adição de valor, ou então minha mão de obra, as pessoas estão paradas esperando, tá, a necessidade de fazer algum trabalho, né. O quarto ponto aqui é a movimentação de pessoas de forma desnecessária, todo movimento desnecessário que é feito, e que não adiciona, logicamente, valor ao produto, né. Então, isso tem muito relação com o layout dos meus processos, né? Quando o operário, as pessoas, elas têm que caminhar muito para desempenhar algum tipo de atividade. Isso se caracteriza como algo de movimentação desnecessária, né? O processamento impróprio, né? Ele diz o seguinte: olha, eu fiz algo que não agrega valor, eu estou processando algo que não agrega valor, colocando informações que não agregam valor, que o cliente não espera que eu coloque, né? Ou que eu faça documentos que não façam sentido, né? Por exemplo, tá? Um exemplo da parte administrativa que eu posso citar como processamento impróprio, né? Você vai para uma reunião, precisa tirar cópias de um material para essa reunião, não sabe quantas pessoas estão participando dessa reunião e acaba tirando mais cópias do que necessário. É um processamento impróprio. Defeitos têm uma relação com qualidade, né? Gerando defeitos, logicamente, afeta a qualidade do meu produto não tem a qualidade adequada, gera defeitos e isso é um desperdício, né? E logo após esses 7 desperdícios, surgiu um 8º desperdício chamado que é o desperdício do talento humano, né? Não aproveitar as habilidades e conhecimentos humanos. Esse é o 8º desperdício que o Lean mais recentemente colocou. Qual que é o foco do Lean, né? Veja aqui que causa interessante, né, uma situação aqui, né? Todo o trabalho do Lean, ele foca em você estabilizar e padronizar o meu processo. Estabilizei e padronizei o meu processo, vou para um ciclo de melhoria, faço uma mudança na empresa. Fiz essa mudança, tenho que gerar um novo patamar de estabilidade e padronização. Padronizo e estabilizo, né? O processo já estável e padronizado gera um novo ciclo de melhoria, tá? E assim sucessivamente, né? Então o foco, tá, do Lean Manufacturing é o quê? Tá? Ele te dá a chance de enxergar como funciona o processo. Você passa a enxergar o seu processo, né? Também é interessante aplicar o Lean Manufacturing quando você não tem um padrão de trabalho. Toda vez que você faz o seu trabalho de maneira diferente, não existe um padrão. Então, quando você tem essa situação que não existe, da não existência de um padrão, né, é interessante que se aplique o Lean Manufacturing, né? E um outro ponto é, se você não tem estabilidade no seu processo, ou seja, você não consegue enxergar como que o trabalho acontece, né, o Lean Manufacturing já é a ferramenta mais adequada para você tentar criar um padrão de trabalho e estabilizar este processo. E lembrando, quando eu digo estabilizar esse processo, não quer dizer que o processo ele está estável no nível que eu considero adequado. Não, ele está estável de maneira que ele não te gera tantas surpresas. Por exemplo, eu não estou contente com o meu processo hoje, que ele gera muitos defeitos, mas eu sei que ele é ruim, ele está estável nesse patamar ruim, né? Não acontece as surpresas de, por exemplo, puxa, hoje deu tudo certo e amanhã deu tudo errado, tá? Então a ideia de gerar um processo estável é que você consiga predizer o que vai ocorrer ao longo do tempo. Essa é a ideia de se trazer a estabilidade do processo, né? E é importante sempre, né,
Estabilizar o processo para depois tentar melhorar, porque se você não estabiliza o processo e tenta gerar somente ciclos de mudanças, tá? Você acaba perdendo o padrão com o passar do tempo, porque você muda o processo quando as pessoas ainda não se acostumaram ainda como o trabalho deve ser feito, você já está mudando novamente a maneira de trabalho. Então isso deixa as pessoas um pouco perdidas, as pessoas não sabem exatamente qual é o caminho e qual é a direção a seguir. Já o Lean Six Sigma, ele tem uma abordagem diferente do Lean Manufacturing. Logicamente, por que vem o nome Lean na frente do Six Sigma, né? Ele aborda muitas ferramentas do Lean, ele utiliza muitas ferramentas do Lean, como o gerenciamento visual, o Pokayoke ou o Error Proofing, ou chamado a prova de erros, né? Tá? O 5S, Housekeeping, são ferramentas que são utilizadas no Six Sigma também, né? Mas a abordagem do Six Sigma, ela diz o seguinte: eu tenho um efeito, um problema, este problema, traduzido como uma função de y, não é chamada de y, tá? Ela está em função de potenciais causas, que eu chamo de x, né? E essas causas, ou potenciais causas, é que devem ser atacadas, né? Então o que o Six Sigma diz? Controle as causas, né? Elimine as potenciais causas dos problemas, que o efeito, que é o y, será controlado, será monitorado e irá melhorar esse meu processo naturalmente. Eu tenho que controlar a causa, tá? O efeito, e acaba sendo sanado. Um exemplo disso é o seguinte, né? A febre, por exemplo, né? As pessoas estão com febre, você está com uma febre. A febre é um efeito de algum outro problema, que pode ser uma infecção, pode ser uma gripe, né? Uma pneumonia. Ele tem uma causa diferente. A febre nada mais é do que um efeito. Então, o que o Lean Six Sigma diz? Você não tem que atacar a febre, você tem que atacar o que está causando a febre. Esse é o ponto que traz o Lean Six Sigma. E um dos métodos é o chamado método DMAIC, né? O D de definir, tá? O M de medir, o A de analisar, tá? O I, né? De improve, né? Ou de melhorar, tá? E o C de controlar o processo. Na primeira fase, que é chamada de define, ou fase definir, a preocupação tem que ser em explorar qual é o problema, entender o problema, tá? E aí o foco todo é no efeito. Qual que é o efeito do problema? O que esse problema gera no meu cliente? O que isso causa no meu cliente? Eu tenho que entender muito bem, ter clareza de qual que é o meu problema, né? E por que isso é importante? Se você não sabe exatamente qual é o problema, se você não consegue medir o seu problema, como você consegue provar que você melhorou, você resolveu esse problema no futuro? Eu já tive experiências, já vi diversos projetos em que se passava pela fase de definir de maneira muito rápida, sem ter a clareza do problema, e quando se caía na fase de analisar, na terceira etapa, né, se tinha que voltar para o início. Por quê? Porque se mostrava que o problema era outro, as pessoas começaram a entender que o problema era outro, aí eu volto para a estaca zero, né? Esse é um ponto importante que tem que se entender aqui, né? Então a fase de definir, realmente o importante é explorar muito bem qual é o problema, entender exatamente qual que é o efeito, o que o cliente está reclamando, qual é a voz do cliente, o que o cliente está dizendo que é o problema, né? Uma vez que eu entendi qual é o problema, eu passo para a próxima fase, que é medir. Aí eu quero saber qual é o tamanho do meu problema, né? Por exemplo, se o cliente te diz, né, que ele está recebendo seus produtos com atraso, tá? O problema é atraso, mas esse atraso, como que o cliente enxerga este atraso? Você prometeu uma data de 5 dias e chega no 6º dia, como que é a natureza desse problema? É isso que você tem que tentar entender, tá? Na fase medir, né, se eu tenho entrega chegando em atraso, quanto tempo de atraso que é isso? Qual é o tamanho desse problema? Como é que você está medindo esse atraso? Dias úteis, dias corridos, né? É isso que tem que ser entendido, tem que estar claro na fase medir, né? E também envolve um brainstorming, né, relacionado às potenciais causas desse problema. Então, a partir da fase medir, é que eu começo a me preocupar com as potenciais causas que esse problema está me gerando. Eu deixo de pensar agora no efeito e começo a pensar nas potenciais causas desse problema. E depois disso é que realmente eu vou passar na fase de análise. E a fase de análise envolve
parte da coleta de dados que foram feitos na fase de medir e análise gráfica, análise estatísticas desses dados. Então, na fase de análise é que realmente existe uma utilização mais forte da estatística, né? E o objetivo da fase de analisar é realmente descobrir qual é a causa do problema ou as causas desse problema. Descobrir quais são as causas, vou para a fase do improve, a fase de melhorar, que aí é gerar soluções para eliminar essas possíveis causas, né? Esse é o foco da fase do improve. A ideia é identificar qual é a solução para esse problema e implementar essa solução, né? Provar com base em dados que depois, né, tirar novas medições para mostrar que o problema foi resolvido, que agora, por exemplo, não existe mais produtos sendo entregues com atraso para os meus clientes, né? Essa é a visão do Lean Six Sigma. E por último, a fase control, né, que o objetivo é o seguinte: uma vez que o problema foi resolvido, né, eu tenho que garantir que esse problema não volte a ocorrer novamente. Então eu tenho que implementar ferramentas de controle. Como que eu evito que isso não volte a ocorrer, né? Por exemplo, será que eu tenho uma prova de erros para evitar que o produto não chegue mais atrasado, né? É uma ferramenta da fase de controle, né? Então a ideia do controle realmente é estabelecer processos de maneira que o problema não volte mais a ocorrer, né? Isso é uma abordagem simples, aqui é uma abordagem bem rápida do que é o DMAIC dentro do Lean Six Sigma, né? Bom, mas afinal de contas, o que é o Lean Six Sigma, né? Qual que é a abordagem do Lean Six Sigma? A abordagem do Lean Six Sigma, o foco dele é o seguinte: eu espero ter, o Seis Sigma, então um desempenho chamado Seis Sigma, né, que me gere um rendimento certo de 99,9997%, quase 100% de acerto, né? Isso traduz em torno de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, chamado DPMO. Ou seja, o que isso significa na prática? Que a cada 1 milhão de coisas que eu faço, eu gero somente 3,4 defeitos. Isso é um desempenho Lean Six Sigma, tá? Qual que é o significado prático disso, né? Imagine o seguinte, que eu tenho um processo que é 99% bom, que traduz mais ou menos em torno de 3,8 sigma de desempenho, né? Um processo que é 99% bom, então significa que eu teria, por exemplo, não teria energia elétrica a cada 7 horas todos os meses. Por mês, 7 horas sem energia elétrica todos os meses. Se eu tenho uma situação desse tipo, eu tenho um desempenho 99% bom, tá? Que traduziria em 3,8 sigmas, né? E o que é um processo 6 sigma, né? Que traduz um rendimento de quase 100%, aí, né? De 99,9997%, né? O desempenho 6 sigma significa que eu vou ter 1 hora sem energia elétrica a cada 34 anos. Olha o tamanho da diferença de um processo que é 99% bom em relação a um outro porcento que é quase 100%, né? Tá? É muita diferença. Então, o que o Lean Six Sigma prega é que eu tenha realmente um processo, né? Um processo que é 6 sigma, ele praticamente não gera defeitos para mim, né? É isso que prega o Lean Six Sigma, né? Mas, além da abordagem do Lean Six Sigma, né, lembrando que o Lean Six Sigma, metodologia DMAIC, eu tenho que trabalhar em cima de um problema. Existe um problema, eu tenho que resolver o problema e depois esse problema ele me gera, se eu tiver um desempenho 6 sigma, quer dizer que a cada 1 milhão eu só vou ter 3,4 defeitos, 3,4 problemas, tá? Ou reclamações, vamos dizer assim, né? E o que é o Lean Six Sigma Design for Six Sigma, né? Esse é um outro método dentro do Six Sigma, mas focando no que eles chamam de Design for Six Sigma. Só que dentro do FSS, né, existem diferentes abordagens que as empresas colocam. Cada empresa acabou abordando um método que ela mesma se achou mais adequado, né? Então existem metodologias chamadas de DMADV, né? Definir, medir, analisar, desenhar e verificar, né? Tá? DCOV, definir, caracterizar, otimizar e validar, ou então ICOV, né? Identificar, caracterizar, tá? Otimizar e validar no final, tá? Por que isso acontece? Diferente daquilo que nós tínhamos mostrado, né, no DMAIC, então o Six Sigma DMAIC, voltando 2 slides aqui, tá? O Six Sigma DMAIC, o que ele mostra, né? Essas fases, e basicamente
todas as empresas que aplicam o Lean Six Sigma DMAIC aplicaram basicamente o mesmo método, o mesmo formato, né, chamado DMAIC. Já o Six Sigma Design for Six Sigma, né, algumas empresas resolveram criar seu próprio método, né, ao invés de pagar, por exemplo, a patente para alguém que tinha inventado o método chamado DFSS. Então, cada empresa acabou adotando um método diferente e aí é que nós tivemos realmente diferentes metodologias para esse mesmo princípio. Tá? Mas, basicamente, o que eu quero com o Design for Six Sigma? Eu quero aplicar o DFSS em um processo que não existe ainda. Eu quero redesenhar, ou então, redesenhar um processo ou um produto. Né? Quero criar algo novo, quero criar algo que já tenha um desempenho Six Sigma logo que ele nasce. Ou seja, meu produto nasce, ele vai gerar somente 3,4 defeitos a cada 1 milhão de produtos feitos. Esse é o desempenho que eu já espero desse novo produto. Se eu quero isso, ao ter um produto ou um processo novo, eu aplico o Design for Six Sigma. A primeira fase do DFSS, dentro dessa metodologia, eu tento procurar entender qual que é o problema ou módulo de falha, né? Qual que é o objetivo, o que é o módulo de falha. Tudo que é potencial que possa gerar uma reclamação para o meu cliente. Eu tenho que tentar prever, por exemplo, dentro do meu produto ou processo, né? Qual é o módulo de falha que o meu cliente vai reclamar. Por exemplo, se eu estou falando de um celular, né? Qual que é o módulo de falha que o celular pode ter, né? Por exemplo, um módulo de falha, a bateria não durar mais do que 8 horas. O meu cliente espera que a bateria dure mais de 8 horas sem recarga. Tá? Então, a falha da bateria pode ser um módulo de falha na hora de querer desenhar um novo celular, por exemplo. Tá? Para cada potencial módulo de falha ou defeito, eu teria que ter uma abordagem dentro do DFSS. Né? A segunda fase, que é caracterizar, já envolve a questão de entender o que a gente chama de função transferência. Aí eu já entro na matemática, por exemplo, né? O que é uma função transferência? Quando eu tenho uma equação que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração, isso é uma função transferência, que é a força que depende, tá, da massa de algum material, né, vezes a aceleração que eu imponho nesse material. É isso que me traduz em força. Então isso é uma função transferência. Então, é uma equação matemática que tem que traduzir o design do meu produto. Ela não é algo simples de ser feito, eu concordo com isso, né? Ela depende muito de ferramentas avançadas de estatística com modelamento de experimentos. Né? Então, a outra fase, que é otimizar, já trabalha com relação ao design proposto. Qual que é o design que eu quero do meu produto? Como que ele tem que se formar? Quais são as opções de design que existem de tal forma que elimine o meu módulo de falha ou minimize esse módulo de falha. Tá? E por último, validar, que é testar o design proposto. Eu tenho o design proposto, crio testes com ele, crio o protótipo com ele e valido. Eu testo esses designs para saber realmente se isso atende ou não o meu cliente antes de fazer o lançamento. Né? Basicamente, isso é a abordagem do Design for Six Sigma. Tá? Ou seja, eu quero ter um processo ou um produto com desempenho Six Sigma. Né? Agora, qual que é a diferença entre a metodologia DMAIC e a metodologia do Design for Six Sigma? Bom, o DMAIC, ele trabalha com um produto ou um processo existente. Se o produto ou processo existe, eu vou aplicar o DMAIC. Se é um produto ou um processo novo, eu vou aplicar o Design for Six Sigma. O que acontece? Vamos abordar aqui um produto que já existe ou um processo que já existe. Né? Eu aplico a fase definir, medir, analisar. Tá? Dentro da fase de analisar, dentro desse produto ou processo, pode até ser que eu chegue na seguinte conclusão, que eu tenho que mudar o design do meu produto ou meu processo. Por quê? Porque não é um problema de variação de processo, é que o design é inadequado. Eu tenho que redefinir o meu processo ou redefinir o design do meu produto totalmente, mudar totalmente o meu produto. Se eu descobrir nessa fase que eu tenho que fazer isso, eu volto e aplico o Design for Six Sigma, eu passo a aplicar o Design for Six Sigma. Ao contrário, se eu estou criando um novo produto ou um processo, e na fase de otimizar eu descubro que o meu processo que fabrica o meu produto não é estável, né, eu tenho que parar com o Design for Six Sigma e começar a aplicar o DMAIC para reduzir a variação do processo. Né. Então, o que acontece? Não são DMAIC e Design for Six Sigma, muitas vezes não são ferramentas excludentes. Né? Depende muito da necessidade de cada situação.
tá? Uma coisa que é importante dizer é o seguinte: eu não vou aplicar o Design for Six Sigma, não vou querer criar um produto novo em um processo que não é capaz de gerar estabilidade, que não é capaz de produzir esse produto. Essa é a questão. Então não adianta eu querer produzir um celular novo à prova de falha se o meu processo de produção não me permite que eu crie esse produto dessa maneira. Então primeiro eu teria que atacar a variação desse meu processo para depois trabalhar realmente em ter um produto com o desempenho Design for Six Sigma, DFSS. Tá? Esse é um ponto importante. Então, se você pensa em aplicar o Lean Six Sigma, o primeiro ponto de aprendizado é o seguinte: você tem que aprender primeiro a metodologia DMAIC. Esse é o primeiro passo. Nós temos que entender sobre variação de processos para depois aprender sobre mudanças de design. Esse é o caminho natural. Tem que aprender a engatinhar primeiro para conseguir andar depois. Tá? Essa é a ordem dos fatores. Eu tenho que aprender sobre variação antes de criar um produto novo. Se eu criar um produto novo com variação no processo, tá? Esse produto vai ser bom em determinado momento. Tá? Daqui 2, 3 meses ele vai ter um desempenho que não me agrada porque o meu processo não é capaz de gerar aquele design que eu espero. Né? Esse é um ponto importante a ser colocado aqui. Né? Então, dito do Lean Manufacturing, dos Lean Six Sigma, DMAIC e DFSS, eu tenho que pensar no seguinte: qual é o problema que eu estou tratando? O que eu espero? Né? Por exemplo, será que meu problema é que o meu produto não atende a uma especificação do cliente? Né? Ou eu tenho uma variação no resultado? Alguns clientes são satisfeitos, outros não. Né? Ou o meu problema é de estabilidade, eu não sei como o meu processo funciona, não tenho padrão. Ou simplesmente eu quero melhorar meu processo, eu não tenho problema, eu simplesmente quero melhorar o processo. Para cada situação tem que se pensar em adotar um método diferente. Ou, por exemplo, não atendo a necessidade de especificação do meu cliente, aplico o Design for Six Sigma. O problema é uma especificação, né? Certo? O problema é que o meu produto não atende a algo que o meu cliente espera. Se eu tenho variação, DMAIC. Estabilidade, não tenho problema, não sei como o processo funciona. Hoje eu vou aplicar o Lean Manufacturing. Tá? E melhoria de processo. Né? Puxa, eu não tenho problema, vou aplicar uma melhoria de processo. Né? Tá? Eu faço um PDCA para isso. Né? Então são diferentes situações, eu tenho que adotar diferentes ferramentas. Tá? Uma outra diferença entre Lean Manufacturing e o Lean Six Sigma. O Lean Manufacturing, como eu já havia dito antes, né? Tá? Ele procura criar um padrão, ou seja, ele cria organização. Ele permite que você passe a enxergar o tamanho do problema. Isso é um ponto importante. Né? Enquanto o Lean Six Sigma, tá? Ele procura resolver um problema. Eu tenho que ter um problema. Se eu não tenho um problema, eu não consigo fazer a abordagem do Lean Six Sigma. Tá? A ideia do Lean Six Sigma é criar um novo patamar de desempenho. Né? E um ponto importante, tá? Por onde eu começo? Né? Se você não sabe por onde você começa, eu dou a dica. É melhor começar aplicando o Lean Manufacturing para depois utilizar o Lean Six Sigma. Aprenda sobre o Lean Manufacturing para depois aprender sobre o Lean Six Sigma. Eu digo o seguinte: pelas empresas que eu tenho visto, a grande maioria das experiências que eu tenho enxergado, tenho visto nas empresas que abordaram o Lean Six Sigma, né? E não fizeram Lean Manufacturing antes, eu vejo o seguinte, que toda a natureza de problema que eles encontraram, as ferramentas do Lean Manufacturing se encaixavam mais nas soluções do que do Six Sigma. Por quê? Porque o problema era que não tinha padrão, que precisava, não conseguia enxergar o processo, né? O processo não mostrava uma organização, então isso trazia já a necessidade de se aplicar o Lean Manufacturing, não o Six Sigma. Essa é uma dica que eu dou. E uma outra abordagem, última abordagem chamada Six Sigma Kaizen, que isso já é um método já patenteado pela Ford, que adota as metodologias de DMAIC, ou Design for Six Sigma, né? Junto com as ferramentas do Lean e com a abordagem Kaizen, né? Tá? E a ideia é ter resultado rápido em 5 dias. Então, o que acontece? Como que isso surgiu? Você vai aplicar uma ferramenta como, por exemplo, o Design for Six Sigma ou DMAIC, fazer um projeto Design for Six Sigma ou um projeto DMAIC,
você vai levar de 4, 6 meses, às vezes um ano. E o Kaizen diz o seguinte: não, eu não tenho tempo para esperar 6 meses, 4 meses para resolver esse problema. E para isso é que nós abordamos o chamado Six Sigma Kaizen, para obter resultados rápidos em 5 dias. Tá? O que é um Six Sigma Kaizen, então? Como que ele trabalha? Ele é uma abordagem que é adotada em 3 etapas básicas. Né? A primeira etapa, que dura cerca de 3 a 4 semanas, é chamado de pre-work, preparação para um evento Kaizen. Então, a abordagem do Kaizen é o seguinte, né? Ela tem uma abordagem de workshop. Adota o método do Six Sigma dentro do workshop. E se você quer resolver um problema, tire as pessoas do processo, juntem em uma sala, faça um workshop de, por exemplo, 5 dias, e as pessoas não vão sair dessa sala enquanto o problema não estiver resolvido. Essa é a ideia, é que para dar foco, o Kaizen, a palavra Kaizen, vem do objetivo de você criar foco em resolver um problema que é importante para a organização. Esse é a abordagem do Kaizen. Então, a primeira etapa envolve essa preparação para esse workshop. A segunda etapa é fazer um workshop com as pessoas que realmente estão envolvidas dentro desse problema. E a terceira etapa, tá, é obter o compromisso dessas pessoas. Então, a primeira etapa, falando, né, do pre-work, tá, é identificar onde que nós vamos trabalhar, né? Qual que é o escopo? É segurança, qualidade, entrega, custo, tá? Moral, né? O meio ambiente? Onde que vai ser o foco do nosso projeto? Tá? Onde que nós vamos adotar e qual é o grau de profundidade que nós queremos chegar em relação ao nosso projeto? Tá? Qual é o grau, até onde que eu quero chegar? Qual é o grupo de trabalho que nós precisamos ter? Né? Isso faz parte do pre-work, né? A segunda etapa é criar já um workshop. Um workshop, por exemplo, de 5 dias, onde em cada dia aplicamos uma fase do DMAIC. Então, segunda-feira eu vou lá e faço a fase definir. Terça-feira a fase medir, quarta a fase analisar. Quinta, né, abordamos a fase de improvement e na sexta-feira a fase de controle. De tal forma que nós passamos por toda a ferramenta DMAIC durante uma semana, ao invés de gastar 3, 4 meses nisso. Tá? Então, é ter foco para resolver esse problema. Essa é a ideia. Né? E qual que é o formato desse workshop? Né? Como que acontece ele? Né? Dentro de cada dia existe aí uma sessão de aprendizado que é colocada, né? Tá? Então tem que existir um mediador, né, que é chamado de sensei. Tá? Esse sensei é um especialista dentro desse workshop. Ele vai direcionar o time no primeiro momento e organizar todo o evento Kaizen de que maneira que ela seja efetiva. Tá? Então nessa primeira etapa desse dia aqui, tá, se mostra um aprendizado, se alinha conceitos, se alinha do que o projeto vai se tratar, e depois disso, ao longo do dia, se faz a divisão de grupos de trabalho, e cada grupo de trabalho vai atacar um problema ou uma potencial causa desse problema. Tá? E no final de cada dia, cada grupo de trabalho apresenta as suas conclusões ou suas ações que devem ser colocadas em prática nos próximos dias. A terceira aí, e logicamente durante o evento, né, tá, existe um checklist aqui, né, que é colocado para as pessoas para mostrar o que eu tenho que fazer a cada dia, né, para as pessoas terem uma ideia de o que elas têm que desempenhar ao longo desse dia para conseguir concluir esse projeto aqui no final. Né. Bom, quais são os pontos principais? Né? A terceira etapa, falei de 3 etapas, a terceira etapa basicamente é obter o compromisso das pessoas e mostrar qual que é o plano para resolver o problema. Então, o ponto principal do Kaizen aqui na prática, tá, é ter a dedicação das pessoas, obter comprometimento das pessoas em resolver um problema. E tem que ser um projeto de alto impacto para a organização, aquilo que se chama de high level project, né? Porque você vai tirar pessoas chaves da organização para tentar resolver um problema, né? E tem que resolver esse problema. Né? Precisa também ter um expert, né? Um mediador que seja especialista, que conheça as ferramentas do Lean Six Sigma, tá? E dos eventos Kaizen, saiba aplicar o Kaizen, né, como um formato de workshop. Né? E também ter a participação de pessoas chaves para tomar de decisão. Então, não existe aquela situação de tipo, eu tenho que consultar meu chefe para tomar essa decisão. Não, a decisão se toma na hora.
Se é o chefe que tem que tomar a decisão, o chefe tem que participar do evento. Tá? Essa é a abordagem do Six Sigma Kaizen. Bom, um ponto que é interessante dentro desses projetos, não só do Kaizen, mas de qualquer outro projeto Six Sigma, né, ou até mesmo do Lean Manufacturing, tá, é um modelo chamado de Tuckman's Model, e todo projeto passa por essa situação. Então, o que o Tuckman's Model diz? Né? Primeiro, existe uma formação de um grupo de trabalho. É um grupo que é formado para resolver um problema, seja ele aplicando metodologia DMAIC, Design for Six Sigma, sempre há um grupo de trabalho. Né? Esse grupo de trabalho, ele não se conhece muito bem, ele não tem toda interação, ele está na fase de form. Né? E as pessoas focadas em resolver um problema, né? Negar um processo, resolver um problema. Existe uma fase ao longo do projeto que esse grupo cai numa fase chamada de storm, tempestade, que é onde as pessoas começam a ficar cansadas em relação ao projeto porque veem que os resultados não aparecem. Né? Se discute muita coisa e parece que a evolução não é tão grande assim. Esse ponto é importante que o Black Belt, o Master Black Belt, quem esteja realmente liderando o projeto entenda que se entrou nessa fase, tá? E aí a função desse Master Black Belt ou desse Black Belt é puxar o time para fora dessa zona de tempestade, né? Para chamar a zona de normalidade ou de norma, que se chama dessa forma, né? E qual que é essa fase de norming? Né? Essa fase de norming é aquela fase que as pessoas começam a enxergar uma luz no fim do túnel. É onde o grupo de trabalho passa a se comportar como uma equipe. Eu tenho a transição de grupo para equipe. Porque a função do mediador, por exemplo, falando do Six Sigma Kaizen, é ter uma equipe trabalhando e não um grupo de trabalho. Porque com equipe você obtém o comprometimento das pessoas. Esse é um ponto importante dentro do Six Sigma Kaizen. Né? Uma coisa que é interessante dessa fase enorme para performance, né, é que a partir desse momento você percebe que as pessoas passam a depender menos do mediador do evento Kaizen, menos do Black Belt, menos do Master Black Belt. As pessoas já estão tomando as decisões como uma equipe. Né? E a performance é bem clara, porque no forming toda e qualquer dúvida se procura o Black Belt, se procura o Master Black Belt. Tá? Nessa fase do performing, tá? Ninguém mais procura o Black Belt, ninguém mais procura o Master Black Belt, porque a equipe já sabe o que tem que ser feito, a equipe já está comprometida em fazer algo. Tá? Essa é uma mudança muito grande no comportamento das pessoas. Né? Tá? E o adjournment, aqui basicamente já é uma fase onde passamos dessa performance, o time já trabalha sozinho, já caminha sozinho. Né? E é onde se encerra o ciclo do projeto, realmente. É onde aquela equipe, né, tá, era um grupo de trabalho, se tornou uma equipe, ela se desfaz porque o projeto já chegou no seu término. Né? Então, o Tuckman's Model diz muito daquilo que acontece ao longo de desenvolvimento de um projeto, ou de um evento, ou de uma situação. É interessante entender esses passos. Agora, quanto tempo dura cada fase? Não existe uma regra. Mas o ponto é que todo o projeto passa por todas essas fases, e isso não tenho dúvidas. Né? Então, o papel do mediador é fazer com que essa fase de tempestade passe o mais rápido possível, porque aqui que existe o risco de o projeto morrer. Né? Se eu não conseguir passar pela fase de tempestade, o projeto morre. O projeto se desfaz e o projeto acaba sendo cancelado. Tá? Então esse é um ponto que tem que ser entendido dentro de toda essa história aqui. Né? Bom, mas além disso existem outros métodos. Né? Por exemplo, às vezes você pode ter ouvido falar do Global 8D, 8 disciplinas global. Né? O 8D ele é focado muito em resolver problemas que são umas causas especiais. Aquele causa que aconteceu uma vez na vida só. É uma causa especial, não é uma causa rotineira. Né? É algo que aconteceu uma vez, um acidente de percurso, o pneu furou no meio do caminho. É uma causa especial. Tá? Não vai furar pneu todos os dias. Né? É uma causa especial. Tá? Você aplica o chamado 8D. Tá? E por que não aplica o DMAIC? O DMAIC ele depende muito da coleta de dados. E quando você tem causas especiais, você não vai conseguir medir quantas vezes o problema acontece, porque ele não acontece, é uma causa especial. É por isso que nesse caso é mais adequado você trabalhar com o chamado de 8 disciplinas. Né? O PDCA, né, que muitos já comentam sobre o PDCA,
já é uma ferramenta que foca muito na melhoria de processos, né? Eu tento criar um ciclo de melhoria contínua. Eu não estou basicamente resolvendo um problema, tá? Eu estou criando um ciclo de melhoria de processos. Tá? Essa é a abordagem que existe. Bom, o que eu posso dizer para vocês, né, com toda essa experiência de mais de 15 anos, né, trabalhando com Lean Manufacturing e Lean Six Sigma? É que não existe projeto fácil, mas que nós não podemos perder a motivação. Temos que entender, né, que nós estamos lidando com pessoas, está certo? Né? Todas essas pessoas elas têm o que a gente chama de hidden agenda, né? Ou seja, eu não sei o que existe dentro da agenda do dia a dia das pessoas. Né? Existem compromissos que as pessoas não abrem, tá? E às vezes isso tira o foco do projeto. Né? É natural que se esteja altos e baixos no projeto, né? Isso acontece. O que nós temos que ter aqui é uma capacidade de liderança. Né? Tá? A chave do processo é isso, é liderar, mas não é mandar, é obter o compromisso das pessoas. É bem diferente, né? Trabalhar em equipe, né? Criar equipe. Esse é o ponto-chave aqui. Bom, pessoal, com isso eu finalizo minha palestra. Né? Eu queria deixar aí uma mensagem final para vocês. Né? Deixo aqui a mensagem de Pascoal, né? Que diz que a oportunidade favorece a mente preparada. Eu espero que ao longo desse evento vocês consigam obter muito conhecimento, né? Conhecimento é um bem precioso. Tá? Nós não somos donos da razão, nós estamos aqui aprendendo, eu aprendo a cada dia. Eu acho assim que aplicando o Lean Manufacturing, especialmente trabalhando com Lean Six Sigma, eu só tenho aprendido, na verdade. Né? Eu mais aprendo do que ensino, essa é a verdade. Com as experiências, com as situações que eu tenho. E eu acho que isso que vale a pena de todo esse esforço. Tá certo? Bom, pessoal, deixo o meu contato. Gostaria de agradecer a participação de vocês nesse evento e espero uma próxima oportunidade. Obrigado.